Olá, gente, boa tarde. Vamos a uma breve revisão referente às unidades 1 e 2, que serão conteúdo da nossa primeira prova, tá certo? As unidades 1 e 2, a unidade 1 é a unidade de produto, de estratégias de produto, enquanto que a unidade 2 são as estratégias de preço, né? O nosso material, ele traz um resumo a respeito desses assuntos tratados, tanto de produto quanto de preço, tá certo? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a unidade 1, que trata de produto, tá? Existem diversos tipos de produtos e produtos com diversas categorias, né? Os produtos, eles têm várias classificações, várias características, e a gente vai, no nosso material, falando um pouco sobre isso. Primeiro, que os produtos podem ser bens tangíveis ou intangíveis. Os bens tangíveis são os produtos propriamente ditos, e os bens intangíveis são os serviços. Depois, a gente faz uma outra classificação que é de bens duráveis e bens não duráveis. Bom, como o próprio nome diz, isso é um conceito econômico e também contábil, que diz se o produto é um produto que é durável ou se ele é consumido rapidamente e extinguido rapidamente. No caso dos bens não duráveis, como, por exemplo, um biscoito, uma água, alguma coisa que você compre e que vá consumir rapidamente, como os alimentos, as estratégias de raciocínio e de decisão de compra, elas são totalmente diferentes daquelas em que o consumidor vai investir um pouco mais de capital para comprar um bem durável, como, por exemplo, um laptop, um celular, uma casa, um carro. Esses demandam pensamentos um pouco maiores, né, de decisão de compra. Envolvem um envolvimento emocional com o consumidor muito maior do que um não durável. E o consumidor, ele vai ter envolvimentos com esta compra de forma diferente. E muito provavelmente a tendência é que ele se envolva mais na compra de bens duráveis do que na compra de bens não duráveis. Deste modo, é provável que esse cliente também acabe sendo mais exigente na compra e na qualidade de bens duráveis em relação a bens não duráveis, que, de modo geral, o investimento de capital é muito menor, certo? Então, essa é a primeira parte do nosso material, falando aí sobre a questão dos bens duráveis e dos bens não duráveis. Adicionalmente a isso, a gente tem dois conceitos também vindos da economia e da contabilidade, que são os bens de consumo e os bens de capital. O bem de consumo é aquele que eu compro para meu uso próprio. Eu compro para minha família, para o meu dia a dia, é o suco que eu compro para eu tomar, é o carro que eu ando para eu andar com a minha família. Isso é o bem de consumo. O bem de capital, ao contrário, é um bem que eu compro para utilizar empreendendo, gerando renda. Então, é aquele item que você compra para o teu processo de empreendedorismo, para o teu trabalho. Então, muitas vezes, veículos são comprados com a finalidade de serem bens de capital e não necessariamente bens somente de consumo. Muitos itens no dia a dia podem virar bens de capital. E por que é importante para o marketing entender se um produto é um bem de capital ou é um bem de consumo? Porque quando o cliente compra bens de consumo, ele vai buscar características muito diferentes de quando ele compra um bem de capital. O bem de capital, ele precisa ter um bom custo-benefício, ele precisa trazer retorno, ele precisa ter manutenção fácil, ele precisa ter algumas respostas estratégicas que não necessariamente um bem de consumo precisa ter. Um bem de consumo, na maioria das vezes, ele é comprado porque o cliente gostou da cor, porque gostou do material, porque gosta daquela marca. Enquanto que um bem de capital, ele é comprado muito mais racionalmente, né? Preço, manutenção, matéria-prima, etc. Então, é importante
que a gente tem em vista esses dois conceitos. Se um produto é um bem durável ou não durável, e se ele é um bem de capital ou um bem de consumo, para definir estratégias bem específicas. Porque se um produto tem um bem de consumo, é característica de bem de consumo, a gente pode trabalhar características mais sensoriais, mais de layout, de beleza, de cor, de embalagem. Ao passo que, se é um bem de capital, isso já não vai funcionar tanto, tá certo? Bom, sugiro a você que releia essa aula e acesse o vídeo dessa aula, tá certo? Então, vamos mudar de assunto agora. Vamos seguir ainda na unidade 1, tá certo? Para você que está acompanhando aí pela apostila. A gente entra em marcas, né? A marca é o nome que o produto recebe, né? A marca é aquele caminho que os profissionais de marketing utilizam para dar um nome a um produto. É como a gente. Todo produto precisa receber um nome para a gente saber como chamá-lo. Só que a marca agrega muito mais do que simplesmente um nome. Hoje a marca é um patrimônio da empresa. Hoje a marca representa tudo aquilo que a empresa conseguiu construir ao longo do seu tempo. A marca é um nome, é um termo, é um sinal, é um símbolo, e muitas vezes é a combinação deles mesmos, né? No nosso material, a gente tem, por exemplo, o exemplo da Nike, onde Nike, a escrita Nike, é o nome, é a marca nominal, que é o nome da empresa. Ela é expressa por palavras, nesse caso, por letras, por 4 letras. E também tem o símbolo da marca, que é aquele símbolo que eles até chamam Just Do It, que é, né, aquele design gráfico da marca. E ele é muito conhecido. Hoje é importante as empresas, além de quererem conhecer o seu nome, divulgar o seu nome, o nome da sua marca, elas também querem trabalhar um símbolo que seja forte, para que eles, no futuro, consigam substituir até mesmo o nome da marca. No caso dos tênis, dos produtos da Nike, você já percebe que muitos não trazem mais o nome da Nike, apenas o símbolo, porque o símbolo já se tornou algo amplamente reconhecido. O mesmo acontece, por exemplo, com a Apple, que já conseguiu fazer com que a sua maçãzinha seja símbolo da marca. E ela não precisa escrever lá Apple, basta apenas colocar a maçã. McDonald's, com os arcos, tudo isso são marcas fortes que conseguiram, ao longo do tempo, transformar seus símbolos num próprio conjunto visual que dispensa, muitas vezes, a apresentação da marca nominal. Aí a gente tem outros conceitos no nosso material. Um deles é o conceito da marca registrada, que a marca ela pode ser registrada em órgãos específicos. No caso do Brasil, a gente tem órgãos específicos para registro da marca. A marca, quando é registrada, ela recebe aquele R de marca registrada. Tá? Então, é possível, sim, registrar no setor de órgãos e patentes, né? Você conseguir fazer o registro dessa marca. O estabelecimento da marca, ele é feito tanto por revendedores quanto por fabricantes. Muitas vezes você tem aquelas marcas próprias de supermercado, isso pode acontecer. E você também ainda tem uma parcela de produtos que são vendidas genericamente, ou seja, sem marca. Não confundir com remédio genérico, tá? O remédio genérico é outra coisa, é uma legislação específica do Ministério da Saúde e ele, inclusive, tem marca, então não é a mesma coisa. Mas um exemplo de produtos genéricos, a gente ainda tem legumes, algumas frutas, em que você não consegue identificar quem é o fabricante. E aí a gente sabe, o nosso material aponta que a marca tem um valor muito grande, está ligada à questão da lealdade do cliente, a consciência do nome da marca, a qualidade, todas as associações que a marca faz. Seguindo no nosso material, a gente tem uma parte de embalagem e rotulagem, né? A embalagem
ela faz parte do produto. A gente, como eu falei, para produtos, por exemplo, de bens de consumo, ela tem um papel muito grande, né? Ela é primordial, porque ela agrega a esse consumidor que deseja comprar um produto para o seu próprio uso. Então, a embalagem, ela é, traduzindo aí pela linguagem, chamada de envoltório. Envoltório é aquilo que envolve, né? Que pode ser um papelão, pode ser um plástico, né? Pode ser qualquer tipo de matéria-prima. E a gente tem dentro das embalagens 3 níveis de embalagem: embalagem primária, embalagem secundária e a embalagem de transporte. Todo produto vai precisar ter pelo menos um nível de embalagem, que a gente chama de embalagem primária. É a que tem o primeiro contato com o produto. No caso de uma pasta de dente, que existe mais de um nível de embalagem, ela tem o tubo de plástico, que é a embalagem primária, e esse tubo é o que tem o contato primeiro com o produto. Então, se o produto só tem uma embalagem, essa embalagem é sempre primária. Depois, esse tubo do creme dental, ele está dentro de uma caixa de papelão. Como eu disse, a embalagem secundária, ela pode ser dispensável. Mas no caso desse creme dental, das pastas de dente, de modo geral, a maioria delas tem dois tipos de embalagem. A primária, que é o tubo de plástico, e a secundária, que é a caixa de papelão. Então, a caixa de papelão, ela muitas vezes, que é a embalagem secundária, ela exerce uma função mercadológica no ponto de venda. Ela serve para ajudar a empilhar produtos que tenham essa dificuldade, como, por exemplo, o tubo, né, da pasta de dente. Então, ela serve para fazer empilhamentos, ela serve para proteger o produto, ela serve para dar mais status ao produto. Quanto mais níveis de embalagem, mais luxuoso e mais status um produto tem. Então, se você está falando, por exemplo, de um perfume de luxo, o ideal é que ele tenha vários níveis de embalagem, para que ele dê esse status ao produto, tá? Então, quanto melhor embalado e com mais níveis de embalagem, mais qualidade percebida o cliente tem. Adicionalmente a isso, existe a embalagem de embarque. Bom, se um produto tiver várias embalagens além da primária, todas essas outras embalagens são secundárias. Não existe embalagem terciária, enfim. Não, todas são secundárias. E ele pode ter vários níveis de embalagens secundárias, o papel celofane, algum outro tipo de embalagem, até chegar no propriamente dito, tá? Então, não existe embalagem terciária, existe primária, as secundárias e a embalagem de embarque. A embalagem de embarque, ela cumpre fim logístico. Ela é uma embalagem que é criada para fazer com que o produto saia do fabricante e chegue até o ponto de venda quando ele é vendido em quantidades. Então, por exemplo, para fazer com que latas de ervilha cheguem até o consumidor final, até o ponto de venda, sei lá, supermercado Guanabara, é necessário que a empresa de ervilhas coloque todas numa embalagem de papelão, numa determinada quantidade que já foi definida previamente, tá? Até para servir de fins de cálculo de pedido, supondo aí que as ervilhas fiquem 24 unidades por lata. Toda vez que eu for tirar um pedido para o fabricante for tirar um pedido para o lojista, ele já sabe. Ele não pode tirar um pedido que não seja múltiplo de 24, porque na caixa cabem 24. Então, uma embalagem de embarque, ela cumpre função logística. De modo geral, é uma embalagem que não tem muito atrativo visual. Ela tem mais informações técnicas sobre empilhamento, se é frágil, se não é, do que necessariamente informações comerciais, digamos assim. Até porque é uma embalagem que no ponto de venda ela vai ser descartada, tá? Bom, seguindo aí no nosso material, a gente fala da importância das embalagens, em situações, por exemplo, quando há um autosserviço, né? O quanto as embalagens fazem com que o consumidor pague um pouco mais por um produto pela embalagem, que a gente chama de afluência. O quanto a embalagem reforça a imagem da empresa
e o quanto a embalagem é uma possibilidade de inovação, né? Então, a gente fala um pouco sobre o processo de construção da ideia da embalagem, e isso é importante que vocês leiam aí quando estiverem estudando para a prova. Depois a gente entra em rotulagem. O rótulo é um subconjunto da embalagem, né? O rótulo é aquela parte da embalagem que tem as informações. Ele pode ser uma etiqueta colada na embalagem ou ele pode estar impresso na própria embalagem, porque hoje a gente já tem tecnologia para isso, né? Então, ele traz informações comerciais, mercadológicas, mas também, obrigatoriamente, ele pode ter que trazer informações técnicas legais, né? Como classificação, quem fez, quando fabricou, número de registro, validade, o código de barras e etc. Tá? E os rótulos e as embalagens, eventualmente, acabam sendo renovados, repensados e atualizados. Depois a gente entra na parte de ciclo de vida de produto, na unidade 1. O ciclo de vida de produto, ele é composto por 4 estágios. E um produto, ele não necessariamente precisa ou vai chegar até o final dos 4 estágios. Pode ser que coisas aconteçam no meio desse caminho e ele acabe não conseguindo chegar ao final desse ciclo de vida. O primeiro estágio de um produto, quando ele entra no mercado, é o estágio de introdução, que é quando ele não é conhecido ainda, ele vai entrar no mercado, ele vai precisar conquistar a sua parcela de mercado e ele vai enfrentar alguns desafios, como principalmente fazer com que os clientes consigam experimentar o produto e que ele recupere os custos de investimento de forma mais rápida. Sugiro que vocês leiam com atenção essa parte, tá? Depois, a gente tem o estágio de crescimento, onde o produto já começa a se desenvolver dentro do mercado, as vendas começam a subir e ele começa, então, a recuperar aí o investimento que foi feito, né? Nesse estágio, você tem que acompanhar a demanda para conseguir fabricar aquilo que está sendo demandado, você tem que ter acompanhamento da concorrência, né? Porque pode acontecer da concorrência também ser atraída para esse segmento, e você tem que construir a sua demanda secundária, que é fidelizar os clientes à sua marca. Depois, a gente tem o estágio de maturidade, que é o terceiro estágio, onde a gente tem um desafio bastante grande também, né? Todas as etapas são muito desafiadoras, mas no estágio de maturidade, as vendas começam a atingir um limite. Você começa a perceber que você cresceu e atingiu um limite. E ali, todo mês, você bate naquele teto de venda. Isso não necessariamente é algo ruim, desde que esse teto seja dentro daquilo que você estava programado de construir, de vender, que era a parcela de mercado que você queria ter alcançado. Então, muitas vezes, a maturidade não é ruim. Ela é um sinal de que o seu produto e o seu mercado está maduro. Apenas isso. Mas é um significado de que o estágio da frente é declínio. Então, você precisa entender por que o seu produto estagnou. Estagnou porque você atingiu a parcela de mercado? Beleza, tá ótimo. Porque o estágio de maturidade é um estágio onde, de modo geral, é muito legal de se ficar, porque é um estágio onde os custos já estão estabilizados, os concorrentes já sabem quem é quem, cada um está ocupando a sua fatia de mercado, é um estágio mais tranquilo, que demanda menos investimento de comunicação, enfim, mas ele é um estágio que antecede o estágio de declínio. Se o seu produto não estiver migrando para um declínio, existem grandes marcas, como, por exemplo, Coca-Cola, que fica por muitos anos em fases de maturidade, e nem por isso eles se preocupam com isso, né? Então, isso depende muito do porquê você chegou no estágio de maturidade. O quarto estágio é o declínio, como eu já antecipei. Bom, o estágio de declínio, o volume de vendas começa a cair, a empresa começa a perder mercado, o produto começa a não ter tanta demanda, né? A empresa já começa a perceber
que, muito provavelmente, esse produto ele vai ter um fim muito rápido dentro desse mercado, né? E aí ele vai precisar pensar o que fazer com esse produto, se retirar do mercado, se reinventar, enfim, ela vai ter que tomar decisões estratégicas a respeito dele. Bom, o ciclo de vida de produtos ele tem algumas limitações, óbvio, né? Como todos as ideias e conceitos teóricos. A gente tem dois conceitos que acabam fazendo com que os produtos tenham algumas exceções e não atravessem ciclos de vida, que são produtos relacionados à moda ou modismo. A moda é algo que é popularmente aceito, que todo mundo usa, que não tem, que as pessoas não questionam, como, por exemplo, o jeans. O jeans é uma moda de séculos, né? As pessoas utilizam nos mais diferentes momentos. Então, o jeans é uma moda. Um modismo dentro do jeans poderia ser um jeans rasgado, um jeans com um certo tipo de lavagem, um certo tipo de modelagem. Isso é modismo. O modismo ele tem um período intenso de utilização, mas breve, é rápido. Né? Tá na moda usar XYZ. O modismo veio ali naquele momento. Daqui a pouco ninguém mais está usando aquilo. Então, o modismo ele é como se fosse um ciclo de vida relâmpago para um produto, tá? Fora isso, a gente tem produtos relacionados a datas natalinas, de Páscoa, que apresentam um ciclo também de modismo relacionado àquela estação ou data comemorativa. E assim, a gente encerra as decisões de produto na unidade 1. E aí a gente vai para a unidade 2, que é de decisões de preço. O material está disponível também na plataforma do SIGA. Você pode acessar lá para baixar o material impresso e poder estudar. Assim como as aulas da unidade 1, que estão disponibilizadas no YouTube, as aulas de decisão de preço também estão disponibilizadas no YouTube e você consegue acompanhar no cronograma da disciplina no SIGA o link de cada uma daquelas aulas, tá certo? Para você saber em que sequência você assistir. Mas fazendo um resumo sobre essa unidade 2, o nosso material começa falando sobre a questão do preço e valor, porque muitas vezes a gente confunde preço e valor. O preço é a quantidade de dinheiro. O valor tem uma questão muito mais emocional, não só de quanto aquilo vale, mas de quanto aquilo vai ter de empenho daquele cliente, daquele consumidor para adquirir um produto. Muitas vezes não basta você ter capital para comprar um produto. Você precisa ter empenho para fazer ele chegar até você, para instalar esse produto, para poder utilizar ele plenamente. Então, o preço é apenas uma parte do custo total que o cliente paga, que inclui também o tempo, o esforço mental, comportamental e outros aspectos, como frete, instalação, etc. Impostos, né, que também é uma outra característica. É importante que o preço tenha coerência com os outros elementos do comportamento do composto de marketing, porque é ele quem determina o posicionamento de um produto. De acordo com quanto ele custa, né, é que você vai saber quem é o público-alvo apto a pagar por aquele produto. O nosso material fala sobre a fixação de preços e entra na questão da abordagem de preço, que eu julgo muito relevante que vocês estudem, em especial a abordagem baseada em custos, a baseada na concorrência e para o valor para o cliente. Bom, a abordagem baseada em custo ela é a mais óbvia, porque ela determina que você defina o preço de venda a partir de quanto custou aquele produto. Isso parece óbvio. Acontece que nem todas as pequenas e médias empresas sabem exatamente quais são os seus custos fixos e variáveis. Então, ela não sabe exatamente quanto custa para ela adquirir aquele produto para vender, ou para fabricar aquele produto, se for uma lanchonete, por exemplo. Então, é muito importante que as empresas tenham uma noção muito clara do que são, né, essas precificações, né, para que a gente entenda
a abordagem baseada em custo de uma forma muito significativa para esse mercado consumidor. A gente tem dois conceitos que eu gostaria de que vocês estudassem. O primeiro conceito é o conceito de markup e o segundo conceito é o conceito de... Só um minuto. Então, nós temos dois mecanismos, duas ferramentas, duas possibilidades para precificar baseado em custo. A primeira é o markup e a segunda a taxa de retorno. Qual é a diferença entre elas e qual é a melhor a ser utilizada? A melhor a ser utilizada é a taxa de retorno. A markup, ela é conhecida como algo não empírico, não científico. O markup, ele é um percentual padrão que é adicionado, que, de modo geral, as empresas utilizam e não necessariamente elas sabem identificar se aquele percentual que elas aplicaram, de 40%, de 50%, de fato é suficiente para cobrir os custos do negócio e ainda trazer lucro. E se traz lucro, não se sabe exatamente quanto de lucro ele traz. Então, ela é uma taxa que muitas vezes ela é duvidosa. Você pode estar marcando 60% e no final esse 60% não ser suficiente. Ao contrário da taxa de retorno, né? A taxa de retorno já é uma taxa muito mais ponderada, onde você escala, assim, todos os custos totais, variáveis, fixos e variáveis, e adiciona um percentual para fazer aí chegar até o seu preço de venda. De modo geral, as taxas de retorno elas são menores, 8%, 9%, 10%, nunca 50%, 60%, como são os percentuais de markup. No primeiro momento, parece que quem marca 60% está ganhando mais, mas não se engane, o markup é algo que o profissional que está fazendo isso, o empresário que está fazendo isso, ele nem sempre sabe se ele está ganhando e quanto ele está ganhando, tá? Então, você, enquanto administrador, enquanto profissional, deve sempre encorajar ao empresário, ao gestor, à sua empresa, você como consultor, como administrador, a que este empresário evite o uso do markup. Tente, na medida do possível, ir conhecendo os seus custos, identificando eles e consiga ir migrando para a precificação por taxa de retorno, tá certo? Bom, fora isso, a gente tem as precificações abordadas baseadas na concorrência, onde você precisa saber o quanto o teu concorrente está praticando, para você entender se você está bem escalonado ou não, o que você oferece de adicional, caso, por exemplo, o teu preço seja maior, porque o cliente pondera isso, né? E a terceira é justamente o cliente, o valor que o cliente dá para aquele seu preço, né? Então, hoje, em momentos de inflação, a gente tem uma dificuldade em trabalhar essa estratégia, porque os valores, as percepções monetárias que a gente tem estão muito corroídas pela inflação. Então, certamente, se você perguntar a alguém, ele vai te falar que o preço de referência dele para um produto X é algo que está muito fora do que está sendo praticado pelo mercado. Então, você precisa considerar também que nem sempre é possível somente considerar o valor para o cliente no momento em que você vai determinar o seu preço, tá? Você pode fazer um mix, e deve fazer um mix dessas três abordagens na hora de definir seu preço, sem esquecer principalmente da questão dos custos. Depois a gente apresenta quais são os objetivos dos preços, a questão da segmentação, do posicionamento, é o preço quem determina se você vai vender, quanto você vai lucrar, qual vai ser seu grau de competitividade, o quanto você vai conseguir sobreviver nesse momento, vai te permitir fazer projetos, investimentos, por exemplo, também responsabilidade social. Então, tudo isso é a precificação quem garante. Aí a gente entra na parte das estratégias de precificação. A gente tem a precificação de novos produtos, que é quando um produto entra no mercado. Quando o produto é lançado no mercado, ele tem duas opções mais arrojadas e uma, digamos, mais conservadora. Uma ele vai ter um preço abaixo da média de mercado, que a gente chama de estratégia de penetração. Outro, ele vai ter uma estratégia de preço acima da média de mercado, que a gente chama de desnatamento. Ou a estratégia conservadora
de ficar na média de mercado. Bom, falando sobre penetração, né, que é a estratégia de preço baixo, o nome diz isso. Se você não assistiu essa aula, vale a pena você assistir, porque ela é bem completa e explica bastante sobre isso. Ela está disponível para que vocês assistam. É importante que a empresa entenda que quando ela adota uma estratégia de preço baixo, ela talvez vai ter que ficar com essa estratégia ao longo de todo o ciclo de vida do produto. Porque dificilmente você vai conseguir convencer o seu consumidor de que agora vale a pena pagar mais pelo produto se ele não tiver mudado. Então, a estratégia de penetração, de modo geral, é uma estratégia que quando você entra, você permanece até o final do ciclo. Você não muda ao longo do ciclo de vida. Já a estratégia de desnatamento é uma estratégia onde você começa com um preço mais alto, né? E depois você vai diminuindo esse preço, se você julgar que vale a pena, ao longo do ciclo de vida, se, por exemplo, você estiver vendendo produtos de tecnologia. Mas se você estiver, por exemplo, vendendo um produto de alto luxo, não. Você vai começar com um preço mais alto e vai continuar com esse preço mais alto ao longo do tempo. Se for um produto que haja uma defasagem tecnológica, como, por exemplo, um celular, você vai reduzir esse preço ao longo do tempo. Mas não há uma obrigatoriedade em relação a isso. Tomem cuidado, porque o preço determina o seu público-alvo. E quando você muda a faixa de preço que você está comercializando, você perde os seus clientes e nem sempre você consegue alcançar uma nova fatia de mercado, né? Um produto barato que fica caro, nem por isso vai conquistar uma fatia de mercado mais rica. Muito pelo contrário, ela vai talvez perder a sua fatia de mercado mais popular. Bom, depois a gente tem características de precificação para produtos existentes, ou seja, o que fazer com um produto depois que eu já lancei. Falei um pouco aqui já sobre isso, mas uma das características que a gente precisa lembrar é a característica de perecibilidade. Perecibilidade é quando um produto estraga, tem validade ou perde o apelo, tá? Isso é a perecibilidade. Se esse produto tem essa característica, é um ingresso para um show de domingo. Eu tenho que fazer de modo que eu consiga vender os ingressos do show de domingo antes que chegue domingo. É uma fruta que estraga rápido. Preciso ter preços que permitam que essa fruta se venda antes que ela comece a estragar, porque aí eu vou precisar dar desconto, tá certo? Fora isso, a gente tem outras características, como, por exemplo, a diferenciação. O que é a diferenciação? A diferenciação é a característica fundamental para produtos que pretendem usar estratégias de desnatamento. Preço alto, preço acima da média de mercado. É fundamental que a marca se diferencie, seja por qualidade, seja por design, seja pelo próprio nome da marca. Às vezes você olha um produto de uma marca X e fala, nossa, é só uma camiseta branca, por que custa tão caro? Né? Porque provavelmente aquela marca alcançou um padrão de que qualquer produto que ela lance vai custar muito caro, tá? Então, se o mercado percebe o teu produto como algo superior, a empresa vai conseguir cobrar muito mais por esse mesmo produto. Então, o ideal é que as marcas busquem diferenciação, aquelas principalmente que estão atuando desde o começo com a estratégia de desnatamento. Depois eu sugiro que vocês leiam a parte do estágio de ciclo de vida de produto para a precificação. Não obrigatoriamente, como eu já falei, um produto precisa migrar de preço a cada etapa, exceto se ele for perdendo o apelo, tá? E aí a empresa vai precisar reduzindo o preço, por exemplo, um produto de tecnologia. Mas, de modo geral, a maioria das empresas, a grande massa dos produtos, tanto os baratos quanto caros, eles permanecem estáveis ao longo do ciclo de vida de produto, tá? Eles não têm alteração significativa, porque o produto não muda, logo o preço não muda. Depois a gente entra numa precificação de linhas de produtos. Também tem vídeo sobre isso, viu, meninos? Acessem lá no YouTube, que vocês vão ter vídeos sobre essa aula
bem detalhados, se vocês quiserem relembrar um pouquinho sobre isso. Bom, a gente tem duas estratégias, linha de preço e preço uniforme. Preço uniforme, o nome já diz, é um preço só para toda a linha de produtos. Por exemplo, shampoo seda. Você tem lá o verde, o amarelo, o laranja, o azul, cada um para um tipo de cabelo ou necessidade, mas todos eles têm o mesmo preço. Isso é preço uniforme. Sabonete. Aí você pega lá o sabonete Nivea, tem lá erva doce, camomila, flores não sei o quê, silvestres, etc. Lavanda, todos eles têm o mesmo preço. Quando você pratica o preço uniforme, você tira do consumidor, do ombro do consumidor, a decisão, a dificuldade de decisão de compra, porque já que todos têm o mesmo preço, a gente acaba dando ao consumidor que ele escolha aquele que ele gostar mais. Isso dá para ser feito com todo tipo de produto? Não, não dá. Você vai fazer isso com produtos que têm um custo de matéria-prima muito parecidos e aqueles produtos que o consumidor não vai conseguir entender por que o shampoo de erva doce é diferente do preço do shampoo de camomila. Por que o sabonete A é diferente do sabonete B, se é tudo sabonete? E que para ele não faz muita diferença na prática. Mas quando, por exemplo, você pega uma linha de sorvetes da Nestlé, da Que Bom, você vê lá que os picolés, cada um tem seu preço. Por quê? Embora eles façam parte do mesmo mix, estejam lá no mesmo refrigerador, cada um tem a sua composição. Você tem lá frutari, que é de frutas, depois você tem um de chocolate, depois você tem um que é recheado. E o mercado consumidor consegue entender que não dá para tudo custar o mesmo preço, né? Então, quando o mercado consumidor consegue entender que tem um escalonamento de qualidade de produto, de tipos de produto, você consegue fazer linhas de preço, como é o caso, por exemplo, dos sorvetes, como eu falei da Que Bom, né, dos picolés, perdão, porque eu acho que a parte de sorvetes mesmo, elas acabam adotando preço uniforme. Então, você vai comprar lá um chocolate, é o mesmo preço do de sorvete de 2 litros, chocolate é o mesmo preço do de flocos, por exemplo. Mas no picolé você consegue escalonar e trabalhar com linhas de preços, tá? Assistam depois melhor um pouco isso, essa aula. Essa mesma aula que eu estou falando que tem linhas de preços, também é a aula final que tem a parte de descontos. O desconto é uma redução no preço. Então, a gente precisa ponderar muito quando dar desconto e se vai dar desconto. O desconto precisa ser pensado estrategicamente antes, e sempre com o objetivo de atrair o consumidor, fazer com que ele compre mais, fazer com que ele se fidelize. Nunca um desconto deve ser dado por nada, só porque o cliente pediu, por exemplo. Então, no nosso material, a gente tem uma lista de quais são os descontos mais praticados no mercado. Você tem desconto por quantidade, que é bem comum, desconto sazonal, quando está fora do período de demanda daquele produto, o desconto comercial, que é feito da indústria para o fabricante, o desconto para pagamento à vista, que é bem comum, o abatimento por troca, que eu já falei aqui, que a gente tem ganhado novamente essa cultura da troca. Quando você leva um celular usado e aquele desconto é abatido na compra de um novo, por exemplo. Você tem o desconto de margem promocional, né, que é um desconto que está ligado também ao fabricante e ao revendedor. É um desconto que é feito para que você faça atividades promocionais, faça anúncios, encartes, uniformes, letreiros para o mercado consumidor. Então, você consegue utilizar com esse desconto de margem promocional a possibilidade de pequeno empresário, pequeno lojista, pequeno varejista conseguir fazer algum tipo de atividade de comunicação sendo financiado pelo fabricante de um dos produtos que ele revenda. Então, isso é muito possível. Na aula gravada eu explico bem como isso funciona, vale a pena você ir lá dar uma olhadinha nisso. Você tem o desconto promocional, também para induzir o consumidor a conhecer um produto, uma marca, enfim. E, por fim, o preço de mercadoria isca, que, como eu falei, é uma estratégia para atrair o consumidor para o ponto de venda. Quando você, naquele dia da semana, coloca aqueles itens ou um tipo de produto
mais barato, em desconto. Então, você tem o dia da verdura, o dia da carne no supermercado, e se atrai o mercado consumidor para acessar e para ir até lá no estabelecimento. Isso também pode ser feito em sites, viu? Aqueles banners que a gente recebe com as liquidez, com as promoções, te fazem ir até aquele determinado site, conhecer ali, de repente, quem sabe, e quem dera para a empresa, que você, ao ser fisgado, porque por isso chama mercadoria isca, que é para fisgar o cliente, que entre até os estabelecimentos ou que vá até o site, que chegando lá ele compre outros itens que não estão na liquidação, né? Então, a ideia é sempre essa, associar também a venda de outros produtos. Com isso, a gente encerra a nossa unidade 2. Como eu falei, essa parte da unidade 1 e 2 não são partes muito grandes, né? São conteúdos mais resumidos. Leia o material com atenção, assista às aulas gravadas novamente, e se você tiver alguma dúvida, me manda um contato, tá certo? Bom estudo para você, a gente se vê na prova, tá certo? Tchau, tchau, gente.